perpétuo, divino, majestoso e magnífico Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem me dado a compreender, pela sua infinita misericórdia e bondade, a caminhar na multidão das palavras e perseverar na oração, no partir do pão e na comunhão intensa com Deus. Senhor, até aqui o Senhor tem aberto os meus olhos e também implantado no meu coração a tua piedade, a tua compaixão, ó Deus, e toda a sabedoria necessária para que eu me porte confiado, nunca, jamais, em minhas mãos humanas, ou qualquer que seja a habilidade que o Senhor assim, por misericórdia e compaixão, tenha me concedido. Eu quero te engrandecer, te exaltar, te bendizer, homenagear ao grande Deus de Abraão, de Isaac, ao grande Deus de Jacó. Quero também trazer minha alegria pelo Deus de Moisés, pelo Deus de Arão, pelo Deus de José do Egito, pelo Deus eterno, Pai querido e santo, ó amado Deus, de Paulo de Tarso, ó Deus, de Pedro, de João e de Timóteo. Obrigado, meu Senhor, porque de eternidade em eternidade tu tem aberto os olhos dos que creem e confiam em ti, de geração em geração. Senhor, como é bom e agradável compreender os negócios sagrados ao qual são permitidos ao homem entender, porque assim tem me dado graças, não apenas a mim, mas também aos santos homens, santas mulheres, aos tementes, os crentes em Deus. Senhor, até aqui eu tenho entendido, compreendido que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Assim me esforço nesta madrugada na construção da oração da alvorada, visto que sei que o propósito de Deus é fazer com que os homens alcancem a salvação. E é por isso que aqui dou a minha contribuição para ajudar aos meus amados irmãos, companheiros em Cristo, os tementes, os homens chamados por Deus, os eleitos e separados, aqueles que verdadeiramente ouvem, ó Deus, assim o ressoar da espada soberana, divina e eterna de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tu trouxeste o Salvador, não para condenar o homem, mas para salvar o homem. E tem-nos dado, ó Deus, o despertar espiritual para que cada homem, cada mulher, ó Deus, cada ser vivente alcance a salvação diante de Deus. Pois que tenho, ó Deus, investigado a tua Escritura Sagrada e tenho encontrado inúmeras palavras ao qual o Senhor diz que tu tens pensamentos bons acerca dos homens, para que assim se dê a divina, soberana e eterna vontade de Deus. Senhor, num plano da tua vontade, eu posso dizer que até aqui, Senhor, eu tenho me esforçado a compreender não apenas o meu viver, mas a necessidade de estar ao lado de Deus. Porque tudo passa, e diz a tua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. E é por isso, Senhor, que eu quero sempre, em todo tempo, homenagear, exaltar e glorificar a Deus. Quando assim me dá a oportunidade de dobrar os meus joelhos, eu desejo
primeiramente, reconhecer a grandeza transcendental, divina, perpétua do grande Yahvé e de toda a trindade divina e do conglomerado eterno do reino de Deus. E por que não dizer a beleza da santidade de toda a família real do meu Senhor? Obrigado, Deus, porque tem trazido a memória do teu servo, não apenas a necessidade do pão ou da água, mas tem me dado graças para compreender a necessidade divina de estar subjugado à soberania, ó Deus, eterna do meu Senhor. Grande Deus, magnífico, soberano e eterno Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu tem aberto não apenas caminhos ou portas ou janelas, mas tem aberto a minha compreensão e creio também a compreensão de outros santos para que vivam, ó Deus, eternamente ao lado de Deus. E para que tal coisa possa acontecer, é necessário que compreendamos a Escritura sagrada, divina, a vontade eterna e piedosa de Deus. A Tua palavra diz que antes de tudo, pois exorto que se pratique súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Eu estou aqui, Senhor, para cumprir não a minha vontade, visto que sou um servo, e um servo cumpre a vontade do seu Senhor. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, me conceda a misericórdia, a piedade e a compaixão na construção desta oração, para que eu possa interceder não apenas pela minha vida própria, mas também estendendo esta oração para todos os homens, para aqueles, ó Deus meu Pai, que são Teus escolhidos, Teus santos, e misericordiosamente a todos que se curvarem, ó Deus, em arrependimento e, ó Deus meu Pai, contínua, ó Deus eterno, obra de temor a Deus. Me ajuda, Senhor, que na conversão de todas as palavras e na sua junção eu possa encontrar, ó Deus, nesta hora, nesta navegação, o multiplicar, ó Deus, da inspiração divina de Deus. Assim, ó Deus amado e eterno Pai, eu vou caminhando na multidão das palavras de Deus e também na construção desta oração. A palavra de Deus diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Senhor, é maravilhoso, é extraordinário, é muito, ó Deus, satisfatório quando nós olhamos a Tua palavra e vemos quão grande é a Tua alegria, ó Deus, para que os homens possam compartilhar de uma vida espiritual, de uma vida de temor a Deus, com todos os demais, ao qual vão vivendo sobre a face da terra, nos mais distantes e longínquos continentes, mas o homem vai vivendo, passando de geração em geração, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, porque tem me feito compreender as coisas que nunca haveria eu de compreender, se assim não fosse a Tua piedade, a Tua compaixão, a Tua magnitude, a Tua soberania, e se fosse também, é óbvio, o Teu poder. Tua palavra diz que eu devo rejeitar as fábulas profanas de velhas caducas e me exercitar pessoalmente na piedade. Senhor, me ajuda para que em piedade e compaixão eu me dê forças, ó Deus, internas e absorva a ordem soberana do onipotente Espírito Santo a fazer a Tua sagrada, divina
e eterna vontade. Por isso eu rogo que as minhas palavras sejam acolhidas pelo onipotente poder de Deus, e ainda que se soprem os ventos sobre a minha alma e sobre o meu espírito, nada possa me abalar, mas me inspira a fazer, ó Deus, o empunhar da espada do Espírito em todo o tempo, para que eu possa romper o que nunca haveria de romper se não fosse a piedade e a compaixão e a misericórdia de Deus. Assim eu clamo nesta madrugada, porque sei, ó Deus e meu Pai, que o homem é santificado pela palavra e pela oração. Até aqui o Senhor tem me concedido compreender inúmeros versos da tua divina e eterna palavra. E é importante não apenas o ler ou meditar, mas compreender a vontade perfeita, agradável, soberana de Deus. Porque eu tenho por mim, Senhor, que a alma e o espírito precisam não apenas ruminar os pensamentos eternos e preciosos de Deus, mas ela precisa, acima de tudo, compreender o desejo do coração de Deus. Por isso aqui estou eu, mais uma vez, para pedir a Ti, a Teu auxílio, a contínua necessidade e a eterna dependência de Deus, que eu possa compreender maiormente em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Obrigado, Deus eterno. Obrigado, meu Senhor, porque tenho clamado, ó Deus, para que tenha um combate segundo a graça e segundo a fé na pessoa de Jesus Cristo. Assim eu clamo, ó Deus eterno, para que eu possa fazer uma vida de justiça, piedade e fé, amor e ser constante, firme e abundante, sempre na obra do Senhor. É madrugada, Senhor, é madrugada. Mas a Tua palavra diz, eu amo os que me buscam pela madrugada. E assim, pela Tua graça divina, Tua bondade, Tua benignidade e os soberanos, digníssimos e santíssimos atributos do meu Senhor, tem me feito abrir os olhos para compreender a grandeza, ó Deus, a infinidade do meu Deus que está assentado nos céus. Senhor, me dá forças em todo tempo para que eu possa empurrar as obras ao qual o Senhor tem aberto os meus olhos espirituais e o meu coração, a minha fé, ó Deus, para compreender todas as coisas que estão, ó Deus meu Pai, fora do alcance do meu radar humano. Muitas das coisas eu não posso compreender se elas não forem abertas em misericórdia e piedade por Deus. Por isso eu rogo, ó Deus, que Tu aceite a minha oração, ao qual faço neste momento de joelhos, e desejo que os companheiros, irmãos, peregrinos em Cristo Jesus possam também o fazer, humilhando-se diante de Deus, pois a Tua palavra, ela é bem clara, ó Deus, e bem simples. Humilhai-vos perante as mãos onipotentes do Senhor. Esta é uma palavra, Deus, digna de toda meditação e de toda obra, ó Deus, ao qual o homem deve colocar em primeiro lugar. A humilhação é o momento em que o homem encontra o seu lugar diante da necessidade de estar ajoelhado perante Deus. Cada vez que eu dobro os meus joelhos, eu entendo perfeitamente que o Santíssimo, digníssimo, eterno e soberano Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. Assim me coloco, não como se me colocasse diante
da obra soberana sem entendimento, mas busco que a misericórdia e a majestade de Deus possa contemplar esta obra de navegação, da construção de uma oração com a devida fé e com a devida reverência. Senhor, eu te peço nesta hora que todo peregrino que está cansado, entristecido, amuado e que não tem, na verdade, um conteúdo que o inspire, que assim o Senhor possa lhe dar a devida nutrição através desta oração. Tua palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça desviaram-se da fé e a si mesmo, ó Deus, se atormentaram com muitas dores. Obrigado, meu Deus, porque Tu tens colocado de forma ordinária muitas das obras ao qual nós temos que nos desviar. Esta madrugada, Senhor, ela antecede já o amanhecer. E eu sei que muitos dos homens estão no seu descanso e outros, ó Deus, em ansiedade, aguardam para o desfecho de muitas obras ao qual gostariam que nunca estivesse ocorrendo nas suas vidas tão, ó Deus, fortemente como agora estão. As raízes, ó Deus, meu Pai, da obra do mal, elas precisam ser erradicadas, destruídas e devidamente, ó Deus, trazidas, ó Pai querido, ao entendimento de que não devam prosperar nunca, jamais. Por isso eu te peço, segundo a graça divina de Deus, Tu possa abrir os olhos dos homens jovens, dos maduros, dos anciãos, das irmãs, ó Deus, e das jovens mulheres, para que possam fugir das obras e astutas ciladas de Satanás e seus demônios e do império das trevas. Pois que sei, ó Deus meu Pai, que ciladas e mais ciladas, astutas, ó Deus, arapucas e obras ao qual foram feitas, não para a alegria ou felicidade do homem, mas para lhe prender com um laço, com uma algema e também com umas correntes. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que a compaixão, a graça e a soberania eterna de Deus possa estar ao lado desta oração, que ora estou em navegação, para que alcance o propósito de orar por todos os homens em súplica e sabedoria, temor a Deus, ela possa ser assim elevada aos altos céus e na multidão das palavras do Senhor, nas mais elevadas nuvens, possa eu chegar e desembarcar a oração ao qual o Senhor tem me dado graças para que eu assim possa construir e também acolher a oração do homem temente a Deus. Pois a palavra do Senhor diz que tudo é preciso a compreensão e, primeiramente, esse acesso está dado aos domésticos da fé. Assim te peço que eu venha não acumular apenas o desejo de ter, ó Deus meu Pai, as minhas necessidades saciadas, resolvidas, mas também que eu venha acumular, ó Deus eterno, tesouros, ó Deus, sólidos e profundamente sólidos diante, ó Deus eterno, da verdade de Deus. Por isso desejo eu, nesta hora, nesta madrugada, acumular mais palavras de oração e desembarcá-las no compartimento sagrado, divino, do tribunal de Cristo, ó Deus, o gasofilácio de Deus, aonde muitos peregrinos enfileirados pela misericórdia e compaixão de Deus, assim confiam que o poder da oração é magnífico, é extraordinário, é sobre todas as coisas um poder criado pela justiça de Deus. A Tua palavra, em misericórdia e graça, tem empurrado não apenas um homem, ou dois, ou três, mas é importante que nós possamos ver, ó Deus, que não existem, ó Deus, entre os céus e a terra, um braço de ferro,
ó Deus, ou de aço, ou até mesmo, ó Deus, meu Pai, de bronze. Mas existe um poder entre a terra e os céus. Por isso que a tua palavra, ela diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. O reino de Deus há muito trabalha no mundo invisível e numa obra, ó Deus, gigantesca, e ao qual muitas das vezes, ou melhor, na maior parte das vezes, o homem não compreende a logística eterna, perpétua de Deus, visto ser algo extraordinariamente gigantesco. E se o Senhor, ora, não nos der a misericórdia da sabedoria a compreender, é verdadeiramente, ó Deus, meu Pai, impossível chegar a algum lugar se não for pela vontade divina, eterna de Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nesta manhã trazido à memória e recordado a mim e aos teus servos que não devemos de maneira nenhuma proceder de forma antagônica a Deus. Muitos homens têm vivido uma vida completamente contrária à vontade de Deus, tem se sustentado na sua própria sabedoria humana, tem buscado, ó Deus, ficar de pé em seus próprios pilares de orgulho, ó Deus, de soberba, de ostentação e de uma vida como se fossem o seu próprio Deus. Tem lançado o seu poder, ó Deus, imaginário, como se fosse ele a sustentação da sua própria vida. A Bíblia diz que em certa ocasião que o homem é pobre, miserável e nu, porque confia em si mesmo sobre a sua loucura. E eu vejo, ó Deus, a grandiosa obra de sabedoria, porque o homem tem a oportunidade, ó Deus, de confiar em Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, ó Deus, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ó Deus eterno, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, ó Deus, caluniadores, em domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ó Deus, mas amigos dos prazeres e amigos, ó Deus, meu Pai, que amigos dos prazeres que amigos de Deus. Eles serão sempre assim, Senhor, mais amigos das obras da carne do que amigos de Deus. Esta palavra, Deus, ela tem um cunho espiritual, milenar e de sabedoria divina. É preciso que o homem compreenda que quanto mais os dias vão passando e séculos vão se acumulando, maiormente o homem vai se afastando de Deus. Os santos, as mulheres, servas de Deus, os servos de Deus devem compreender que é a palavra de Deus se cumprindo diante de cada dia e diante de cada década, diante de cada século. É preciso compreender, ó Deus, meu Pai, o manifestar das obras, ó Deus, humanas, ao qual estão, ó Deus, em clara e notória escolha, ó Deus eterno, do presente século e não da pessoa de Deus. Todavia, a palavra do Senhor, ela tem nos trazido uma confiança brilhante para que nós não nos espantemos, ó Deus, com tais coisas, apenas venhamos fazer, ó Deus eterno e poderoso, a nossa defesa diante do nosso Senhor e Salvador. Quando eu me lembro do Salvador, ele entrou sobre os séculos dos homens, aqui como homem encarnado, e ele trouxe a palavra do meu Deus. Ele veio trazendo a mensagem do reino de Deus como filho de Deus, ou seja, como um Deus encarnado. Foi uma terrível luta, uma terrível perseguição
E não obstante o perseguiram, mas desejavam que ele fosse morto. E aqui e acolá faziam-lhe assim arapucas e desejavam não o proceder que saía dos seus lábios, do seu coração, o caminho da salvação. Eles desejavam que assim terminasse o Salvador em sua ilha, ó Deus, meu Pai, de ilusão, como eles assim achavam que era uma ilusão. Os dias de hoje, eu vejo claramente que os homens pensam, ó Deus, que não existe Deus, que não existe, ó Deus, meu Pai, um Criador, um Salvador, um Redentor. E imaginam que tal mundo do presente século esteja com autonomia total e absoluta de cada um, assim, cuidar-se de si. É por isso que nós temos visto inúmeros óbitos em cima de óbitos e de muitos homens que nasceram, viveram, trabalharam, fizeram e aconteceram, mas não entenderam que o mundo de Deus criado é invisível. E o mundo nunca esteve sem dono, porque aquele que procura a Deus, ele o achará. Porque aquele verdadeiramente que se arrepende e se converte, claro que ele há de achar a pessoa de Deus. Mas a palavra de Deus, ela sempre diz: vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos e sobrecarregados. A palavra do Senhor diz: vinde a mim. E todos os homens devem compreender que a categoria mortal, pessoal do homem deve entrar em humilhação. O modus humilhação sempre diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Eu aprendi com meu Deus que eu devo sempre lhe procurar e nunca, jamais, assim, lhe abandonar. O homem talvez não compreenda que ele precisa se colocar em um lugar em que esteja adequadamente resolvido e enquadrado nas Escrituras sagradas de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos ter a devida sensatez, a devida obra de entendimento, de temor a Deus, porque nunca, ó Deus meu Pai, as obras do Senhor irão se reverter para que governe o homem e não o Espírito Santo de Deus. Mas em muitos momentos o homem se coloca numa categoria tão superior que se dá assim de uma forma muito absurda que ele pense que tem todo o direito e que não tem um Deus e que tenha um mordomo. Por isso, nas minhas orações, eu creio que posso alcançar as elevadas escadarias do Senhor quando me colocar no meu lugar de um simples homem ao qual sou frágil e necessitado e dependente da misericórdia e piedade do meu Senhor. A Escritura, ela é bem clara que eu devo trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. E quando eu abro, ó Deus bendito e poderoso, a Tua Escritura, ó Deus, eu começo a entender que eu preciso, Pai querido, da purificação. E todos os dias eu levo a minha alma e o meu espírito a buscar o perdão. Diz a Escritura: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Dá-me ajuda, Senhor, para que em todo tempo eu não consiga apenas multiplicar a junção das palavras de oração e trazê-las diante do tribunal sagrado de Cristo, ao qual Deus tem construído pela fé, para que eu possa levá-la assim às orações e desembarcar no compartimento correto de Deus. Eu sempre me lanço a compreender que a purificação é fundamental a qualquer homem, visto que temos não apenas, ó Deus,
uma oportunidade de elevar-se às nuvens e subir as escadarias e lançar-me ao terraço sagrado perpétuo de Deus pela fé. Mas eu preciso compreender que a santidade é inegociável, é imprescindível, e assim eu retorno para que haja em misericórdia e piedade, ó Deus, da minha vida, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de todos os santos ao qual desejam se converter e também viver, ó Deus, na dependência de Deus. Pois que tenho, ó Deus meu Pai, a devida consciência que preciso do perdão de Deus. Quando eu olho a magnitude, a santidade de Deus, eu vejo claramente, se eu não purificar, ó Deus, o desejo do meu coração, diz a palavra de Deus, que eu nunca verei a Deus, porque devo ser limpo de mão e puro de coração. Eu rogo a intervenção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa os meus erros, as minhas faltas. Perdoa, meu Deus, as minhas omissões. Perdoa, Deus, os meus pensamentos que não foram devidamente proporcionais, ó Deus, em estar focado nos negócios de Deus. Eu desejo ser, ó Deus, estar com pensamentos majoritários sempre diante de Deus, uma porção maior para Deus e uma porção para administrar a minha própria vida e os negócios demais ao qual me são colocados em responsabilidade. Me ajuda, Senhor, para que eu tenha sempre, ó Deus, um foco de uma vida de oração, pois que se eu me entreter apenas nos negócios terrenos, ó Deus, e na obra familiar, eu sei que a equação não fechará, pois que inúmeras palavras de advertência e alerta ao homem são levadas para que ele coloque a vida espiritual em primeiro lugar, disciplinando, ó Deus e meu Pai, a alma e o espírito, para que estejam, ó Deus, sempre assim em sintonia com a operosa vida, mas também com o entendimento da obra sagrada perpétua de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque Tu tens sido a minha esperança, Tu tens sido, ó Deus e meu Pai, a minha confiança, Tu tens sido, ó Deus, o meu porto seguro, para que mediante a Tua compaixão, a minha alma venha se alimentar, venha se nutrir e confiar mais e mais no meu Senhor. A Tua palavra tem me dado caminhos para que eu possa, ó Deus eterno, assim viver, entendendo a palavra de Deus. São dias difíceis e caminhos, ó Deus, muito estreitos e apertados, pois a Tua palavra me fala, ó Deus eterno, sobre os dias difíceis. E assim diz a Escritura, pois que haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. A palavra do Senhor diz, e se, ó Deus e meu Pai, recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Senhor, é bem verdade que existem várias classes de homens, ó Deus eterno, que têm surgido nos últimos tempos. Independente dos agnósticos, ó Deus, dos ateus. Agora nós temos, ó Deus, os falsos mestres. Nós temos os coaches, ó Deus, que é uma classe de alguém que se dá acima, ó Deus, da Tua obra e do modus operandi do Evangelho de Cristo. Eles assim vão levando, ó Deus meu Pai, uma vida se cercando, ó Deus eterno, para se desviarem da sã doutrina de Deus. E assim nós devemos ver e compreender que eles estão sendo mestres segundo a sua própria cobiça. Ora, o que ali
ministram fogem por completo da sã doutrina de Deus. E a sã doutrina, ela nunca deve, jamais, ser agredida. É um pecado, ó Deus meu Pai, gravíssimo, porque são pensamentos estabelecidos por Deus como não sugestivos, mas decretos perpétuos, ó Deus do meu Senhor. Obrigado, Deus, porque tem me alertado. Em determinados momentos, na estrada, vem um alerta que a curva é para a direita. E não é apenas uma curva, é um ato, ó Deus, perigoso, em que o homem precisa a destreza e assim frear. Com a devida cautela, ele deve entrar. No Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos olhar os detalhes ao qual o nosso Senhor, usando os seus servos, deixa assim declarado. Eles assim, a Deus, não observam a tua palavra, pois que há, ó Deus meu Pai, a necessidade do cumprimento da Escritura e de nós olharmos, ó Deus, que não apenas nos tempos passados, mas nos tempos presentes, o homem está sempre enveredado a fazer a sua própria vontade. Ele não quer suportar a sã doutrina de Deus. Eu me recordo que no livro, ó Deus, do Antigo Testamento, se eu não me engano, Deuteronômio, isso mesmo, está escrito: goteje sobre mim a sua sã doutrina. Senhor, goteja nesta hora em misericórdia e piedade sobre a minha vida, a vida dos teus santos, a vida, meu Deus, das santas mulheres, dos servos e das servas de Deus e de todos os tementes e o que ora estão, ó Deus, no estágio, ó Deus, de conversão e arrependimento. Dá graça para que possa gotejar sobre as nossas mentes, ó Deus, e sobre os nossos corações, ó Deus, a sã doutrina de Deus. Os ensinamentos de Deus, eles são, ó Deus, meu Pai, fundamentais para que a alma, ó Deus, e o Espírito possam navegar na multidão da palavra de Deus e assim ter a devida saúde espiritual. Todos os dias eu preciso levar, ó Deus, em navegação a minha alma para que ela possa assim ver a construção da oração. Ela vai ficando tão acostumada, ela vai ficando tão saciada e o Espírito vai se nutrindo como uma viagem assim extraordinária e magnífica que ora o usuário deste corpo faz diante de Deus com a sua alma e com o seu espírito. E os demais que estão ao meu lado, em misericórdia e graça, acompanham o modus operandi do servo de Deus, visto que eu tenho assim ao meu amparo, ao meu acolhimento, a aprovação da soberana palavra de Deus. Ela diz que eu tenho que interceder com orações, súplicas e intercessões por todos os homens. E não apenas por todos, mas também na construção de um povo que vai morar no céu. Obrigado, meu Deus, porque Tu tens aberto, ó Deus e meu Pai, caminhos aonde nenhum homem poderá abrir o sagrado caminho da salvação. Dá-me ajuda, meu Senhor, para compreender todas as dificuldades que ora se interpõem para que nós não tenhamos, ó Deus e meu Pai, a devida força, a devida fé, a resiliência ao qual temos, ó Deus e meu Pai, de ter. Pois que temos, ó Deus e meu Pai, muitas dificuldades, todavia nós podemos ver, Pai querido e eterno Deus, a misericórdia, a piedade e a divina intervenção de Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, que tem me feito a compreender que o trabalho que ora os santos estão fazendo diante do gasofilácio sagrado de Deus é um trabalho que os olhos de Deus possam olhar para todos os necessitados. Senhor, existe uma classe de homens ao qual eu sempre rogo a Tua misericórdia. Eu te peço sempre, ó Deus, que Tu possa
fazer uma obra na vida dos incrédulos, dos agnósticos, dos ateus, dos homens ímpios, arrogantes, soberbos, altivos, amantes de si mesmo, que ora se definham, ó Deus, ano após ano. E quando menos assim não encontramos, ó Deus, passado longos anos, eu vejo o definhar de um homem e de uma mulher mergulhado nas suas próprias convicções humanas, ó Deus, do pecado. Por isso me dá graça e amor para que eu sempre interceda pelo pagão, pelo ímpio e por aqueles, ó Deus, que não encontraram de maneira nenhuma a porta da salvação. Eu sei, ó Deus, que o crivo de Deus é um crivo, ó Deus, de poder, graça e justiça. Deus não é injusto. O que Deus assim se revela é a sua magnificência, soberania e também santíssima Trindade sobre todas as obras ao qual o homem precisa compreender. São 3 pessoas em santíssima, digníssima e soberana concordância. Nós temos a pessoa de Deus Pai, o grande Deus Criador, Yahvé. Temos a pessoa de Deus Filho, o grande Salvador e Redentor, Jesus Cristo. E temos a pessoa onipotente, soberana, divina, elevada, ó Deus meu Pai, o Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque eu sei que um homem é mais do que uma catacumba fechada. Ele está lançado, ó Deus, na escravidão do seu pecado. É uma obra, ao qual sempre eu digo, difícil, impossível a qualquer homem. É uma obra em que foi feita para a intervenção de um Deus. É por isso que o discurso do homem temporal jamais mudará. Em definitivo, uma obra que foi feita para assim alcançar a intervenção de Deus. Por isso, em oração, eu peço por toda essa classe de homens e todos os demais que estão afastados de Deus e que fizeram uma ilha da soberba, da ignorância, e uma ilha que os levará para a condenação eterna. Sempre como nós olhamos uma grande pedra ou uma pequena pedra suficiente para que nós venhamos sofrer um tropeço, nós nos desviamos dela para que assim não venhamos trazer um acidente para nós. E assim somos levados pelos nossos olhos e assim nos desviamos daquelas pedras. Mas existem muitas obras em que não estão latentes aos nossos olhos. Por isso temos que rogar pela intervenção de Deus para que as catacumbas do inferno, assim fechada as 7 chaves e as 7 cadeados, sejam abertas por Deus. Porque eu sei que em muitas ocasiões se evangeliza um homem e uma mulher. Eles estão tão fechados e tão assim lacrados a um acordo, a um pacto do inferno, que é uma obra em que nenhum homem nunca irá abrir o coração daquele homem, e muito menos irá acessar os milhares e bilhões de neurônios que precisam ser alcançados e devidamente restaurados, purificados, embranquecidos e levados a serem trabalhados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu começo a entender que os dias são difíceis, porque quanto maior tiver a distância do homem de Deus, maior irá ser a dificuldade de nós vermos o frutificar do bem. Mas a palavra do Senhor nos anima e ela nos dá graça para compreender, ó Deus, as difíceis situações do presente século.
A mesma Escritura, ela diz que nós devemos ter ânimo, porque o nosso Salvador, ele venceu o mundo, e nós fazemos exatamente as obras do cristianismo do nosso Salvador. É preciso ter cuidado, porque assim como uma pedra, nós assim alcançamos nos desviar, nós temos que nos desviar, ó Deus meu Pai, das obras que são falsos ensinos de Deus, são emoções, gritarias, são obras humanas. Elas nunca foram inspiradas pelo Espírito Santo. É a vontade do homem prevalecer. Então os inventos são dados aqui e acolá. Mas a mulher prudente, o homem prudente, certamente irá ter o discernimento de compreender os espíritos, ó Deus, e as obras que procedem de Deus. A sabedoria de Deus é magnífica e ela revela na sua palavra que nós devemos andar segundo a graça de Deus. Porquanto, diz a palavra de Deus, que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste assim inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Obrigado, meu Senhor, porque amparo, ó Deus meu Pai, a oração da madrugada, ou melhor, da alvorada feita na madrugada, não apenas por palavras humanas, mas pela citação da Escritura Sagrada de Deus. Eu te peço que tu me dê graças a digerir, ó Deus, teus ensinamentos referente à Escritura Sagrada de Deus. Eu vejo como decreto soberano, perpétuo, assim construído pela mente soberana, divina, magnífica de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem multiplicado nesta madrugada a minha fome, ó Deus, e a minha sede. Não apenas, ó Deus, para assim fazer as coisas fluírem em direção da minha vida física, biológica. Tem me dado graças para compreender as mais elevadas obras espirituais e não viver confiado no meu braço da carne, ou até mesmo nos meus pés. Me ajuda, meu Senhor, e me prepara, e me concede não apenas a saúde física, a saúde biológica, a saúde para os meus ossos, ou até mesmo a saúde para as minhas entranhas humanas, para meus órgãos e para o meu organismo, e por que não dizer a saúde do meu sangue. Mas dar-me graças a Deus para que eu esteja sendo lavado, ó Deus, remido e construído em regeneração para a honra e para a glória de Deus. Tem piedade de mim, Senhor, tem piedade de mim. Purifica-me, ó Deus, e estende teus olhos para os teus peregrinos e para as tuas santas mulheres, ó Deus, e homens que em arrependimento dobrado estão também com os seus joelhos ao lado das minhas palavras. Ouve meus irmãos, ó Deus, ouve as minhas irmãs, ouve o homem aflito, ouve o homem, ó Deus, que nesta hora se derrama em lágrimas, porque não vê saída, ó Deus, para a sua causa, porque não vê, ó Deus, pela fé, que poderá, ó Deus, meu Pai, alcançar a abertura de toda e qualquer porta, seja ela assim que esteja trancafiada pelos principados e potestades do inferno. Eu me recordo que em certa ocasião Pedro foi levado à cadeia, e ali, para que Pedro saísse, houve a intervenção, não de um homem, mas apenas, ó Deus, da igreja, em oração.
E a palavra do Senhor diz que Pedro recebeu a visita de um anjo que abriu a porta da cadeia. Por isso eu desejo que meus amados irmãos e todos aqueles que estão com as portas em dificuldade, ó Deus, que não conseguem ser abertas, que recorram ao Deus, como a igreja do passado, primitiva, recorreu em oração e as portas foram abertas daquela cadeia, assim também, nos dias de hoje, quaisquer que sejam as portas, possam ser abertas, segundo, ó Deus, a vontade de Deus. Mas é necessário que o homem entenda que precisa se desviar e se desvencilhar de todos os laços, de todas as arapucas e de todas as armadilhas das astutas ciladas de Satanás. E se coloque em posição para que Deus possa assim ouvir a vossa oração. Eu desejo, meu Deus, nesta hora, neste momento de oração, te pedir pelos necessitados, ó Deus, te pedir pelos que ora enfrentam, ó Deus, as catástrofes daquela cidade do Rio Grande do Sul. Eu quero te pedir, ó Deus, meu Pai, que tu faças a tua vontade, porque sei, ó Deus, que o que faço hoje não entendes, mas amanhã entenderás. Eu prefiro repousar, estacionar a minha alma, ó Deus, o meu espírito, na vontade de Deus, e assim apenas apresentar a causa e pedir a Ti, faz a Tua vontade. Eu não preciso ensinar nada a Deus, eu só preciso orar. O verbo orar é bem diferente de ensinar, por isso eu te peço, ajuda, ó Deus, que todos os homens que ora se humilham diante de Deus, que ora, buscam a Deus, entendem que o socorro está na soberana intervenção de Deus, que assim sejam acolhidos. E quanto aos demais ignorantes, de dureza de coração contínua, em quaisquer que sejam as situações, que tu possa abrir as catacumbas do inferno, segundo lhe convém e segundo seja a tua vontade. Oro também por aqueles que estão cerceados da sua liberdade, que se encontram em qualquer lugar, possa ser que estejam com os pés e as mãos livres, mas mesmo assim ainda sejam escravos do pecado. O homem tem uma falsa sensação de que quando não existem as algemas ou as correntes, ele é um homem livre. E não é isso que diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há milhões e milhares de escravos, ó Deus meu Pai, do pecado sobre a face da terra. Há milhões de pecadores, escravos, e que não perceberam que lhe foi colocada uma algema e uma corrente, e que estão assim na envergadura de fazer as obras antagônicas, contrárias a Deus. E ainda muitos se apresentam como se tivessem a dominância da vida. São eles os moralistas, são eles os fariseus. Eles querem pegar uma carona para que assim não se dê a sua dependência de Deus. Então constrói um modo operante de vidas segundo a sua vontade. Eu desejo nesta hora, meu Senhor, que tua piedade, compaixão e misericórdia possa assistir não apenas a mim, a todo ouvinte desta oração, para que se dê a construção de uma vida segundo a Escritura Sagrada. Eu não te peço, ó Deus, ouro nem prata, porque sei que tu és um Deus justo, e na tua justiça quero eu navegar e desembarcar em todo o tempo as orações no gasofilácio sagrado de Deus. Faça esta oração e aqui desejo, em misericórdia e graça de Deus, dar sequência, meu Deus, à tua obra na oração da alvorada.
Recebe, meu Deus, a súplica do teu servo. Tem piedade e compaixão da minha vida, estendida a todos os demais ouvintes e de todos tementes a Deus. Senhor, cubra-me com o teu poder e com a tua graça. Em misericórdia, ó Deus, preserva a minha alma, o meu espírito e a minha vida. Dá-me graça, Senhor, para continuamente me humilhar e entender o meu lugar, ó Deus, de finita criatura, a menos que Jesus Cristo me conceda, ó Deus, o corpo incorruptível ao qual estou em batalha espiritual, para que assim possa tomar posse pela infinita misericórdia e piedade de Deus. Aqui encerro as minhas palavras, ó Deus. Aqui encerro as minhas palavras e te peço que esta oração seja, ó Deus, confirmada segundo a graça de Deus e em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.